Bom dia a todos. Dou por abertos os trabalhos da sessão ordinária do nosso Tribunal Regional Eleitoral. A ata da sessão anterior já foi devidamente analisada, não havendo manifestação, dou-a por aprovada. E, iniciando os trabalhos propriamente dito, nós temos aqui um pedido de preferência com sustentação oral, da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. É o 1.2, processo PJE 0600-226. É uma representação por propaganda política, propaganda eleitoral, extemporânea antecipação das eleições gerais de 2018. O representante aqui, no caso, é a Procuradoria Regional Eleitoral. O representado é Otaviano Olavo Pivetta e também Felipe de Almeida. Como dito, da relatoria da doutora Vanessa, aqui tem só uma situação que o doutor Rodrigo Cirineu já manifestou que teria a opção pela dispensa do relatório. Porém, a doutora relatora diz que o relatório é bem curto, ela vai fazer o relatório, então fica mantido o relatório e a palavra então está com Vossa Excelência. Então, senhor presidente, a questão do relatório é só porque facilita aos membros acompanharem e também hoje nós temos 2 processos por essa razão, tá? Tá. Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada, proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral em desfavor inicialmente de Otaviano Olavo Pivetta e Facebook Online do Brasil Limitada. A petição inicial foi protocolada em 27 de junho de 2018. Nela, a autora afirmou que o representado Otaviano Pivetta, sabidamente pré-candidato ao cargo de governador, deu início à divulgação de sua candidatura a partir de junho de 2018. Portanto, antes do prazo permitido em lei por meio de posts na rede social Facebook. Mais precisamente, as mensagens foram postadas no perfil Giro de LVR, onde, segundo a autora, houve emprego de frases de efeito e notícias que conclamavam os internautas a votarem no representado, fazendo referência a ele como futuro governador. Além disso, segundo a autora, foi postado no mesmo perfil um vídeo de mais de 2 minutos de duração com um resumo dos feitos administrativos do representado na área de saúde na cidade de Lucas do Rio Verde, que o propósito de tais postagens era a captação de votos, que as mensagens do vídeo foram realizadas de forma técnica, profissional, o que seguramente envolveu custos com serviço de criação. Segundo a autora, os fatos trazidos aos autos não são amparados nas ressalvas legais previstas no artigo 36A da Lei das Eleições. Desta forma, requer a autora a condenação dos representados na sanção de multa, determinado pelo parágrafo 3º do citado artigo 36. Foi deferida tutela liminar para retirada das postagens, medida devidamente cumprida pela Facebook no prazo legal. A mesma decisão que deferiu a liminar entendeu por bem excluir do polo passivo da demanda a empresa Facebook. O representado Otávio Pivetta apresentou contestação. Em síntese, afirmou que, conforme o artigo 36A da Lei 9.504, não cabe falar em propaganda eleitoral antecipada quando a mensagem não veicule pedido explícito de voto, inexistindo proibição para que pretensos candidatos peçam apoio político, exaustem suas qualidades e efeitos e também digam por que são os melhores para o cargo político almejado. Que as mensagens e os vídeos apontados na exordial não veicularam pedido expresso de votos, tratando-se de livre manifestação do pensamento de um cidadão simpatizante do então pré-candidato Otaviano Pivetta, que, além disso, o representado não teve prévio conhecimento das postagens feitas pelo simpatizante identificado, que as mensagens e o vídeo não caracterizam propaganda realizada por meios proibidos em lei, como outdoor, brindes, etc. Por tudo, o representado Otaviano Pivetta pede a improcedência da representação ou, alternativamente, a não aplicação da multa diante do não conhecimento prévio das postagens feitas por terceiro. Posteriormente, via emenda da petição, a autora incluiu no polo passivo a pessoa de Felipe de Almeida, cidadão que teria sido responsável pelo perfil e pelas postagens no Giro de LRV,
Tal emenda na exordia foi acatada pelo então juiz auxiliar da propaganda. Assim, devidamente intimado, o representado Felipe de Almeida apresentou via Defensoria Pública da União sua peça de contestação, onde, em resumo, afirmou que não confeccionou as peças publicitárias. Na verdade, segundo ele, recebeu os prints num grupo de WhatsApp. O vídeo fez o download direto da página do Facebook de Otaviano Pivetta, por isso alega que apenas replicou tais conteúdos no perfil por ele administrado. Aduz que não tem conhecimentos técnicos capazes de produzir as mensagens e o vídeo, que não foi contratado para fazer campanha para Otaviano Pivetta e que apenas replicou o material por ser um admirador do trabalho do ex-prefeito, que não é e nunca foi filiado a partido político e que os fatos caracterizam somente uma livre manifestação do pensamento, direito fundamental previsto na Carta Magna da República. Desta forma, o representado Felipe de Almeida postula a improcedência da representação ao relatório. Antes de passar a palavra do outra procuradoria, só para fazer uma retificação que, por minha falha, não fiz referência, que também é representado nesses autos o Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. Com a palavra da outra procuradoria eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, à doutora relatora, a doutora Vanessa, a quem estendo o cumprimento aos demais membros, ao doutor advogado aqui presente no púlpito, demais advogados, servidores. Trata-se de uma representação eleitoral por propaganda antecipada, à época então ajuizada por minha antecessora, a doutora Cristina, que colacionando diversos prints, imagens de um determinado perfil do Facebook, denominado Giro DLRV, uma referência aqui, abro aspas, a Lucas do Rio Verde, fez diversas postagens exaltando a história política do então pré-candidato, fazendo referência expressa a uma vindoura candidatura ao cargo de governador e veiculando vídeos que, até pelo perfil de sua produção, tiveram um cunho de refinamento muito grande, inclusive vídeos esses que faziam referência à campanha de 2018. Então, essas circunstâncias, inclusive assim, um vídeo em específico foi filmado dentro de um avião. Então, à época, o doutor magistrado, juiz auxiliar da propaganda, então o doutor Paulo Sodré, vislumbrou que efetivamente ali havia um extravasamento da ampla permissão que foi inegavelmente trazida por meio do advento da lei de 2015, que ampliou sobremaneiramente as possibilidades de articulação em uma pré-candidatura, inclusive já então uma preocupação do legislador nos meios de mídias sociais da internet. Daí porque eu acho até que, curvando-se a realidade de criar-se uma verdadeira ilusão de que todos estariam atuando tão apenas como cidadão até uma determinada data, para só a partir de então todos de uma só vez e, enfim, claro, até porque mesmo uma eleição, ela não é só a propaganda, a eleição é a democracia. E a democracia é o debate. Então, você naturalmente tem que admitir que o debate circule, o debate de ideias circule. Eu acredito que a própria apresentação de uma personalidade, isso sim também está de maneira muito bem clara, admitida. Participação, inclusive, em eventos de cunho político, enfim. Tudo isso, sabemos nós, está devidamente inclusive exemplificado, né, nas diversas possibilidades então determinadas no artigo 36A da Lei 9504. Bem, então esse o contexto, a própria legislação, ou seja, o próprio artigo 36A, em seu parágrafo 3º,
ele traz uma restrição a esse amplo rol que, a partir de então, admite. E essa restrição é que o disposto no parágrafo 2º do referido dispositivo, que é o que justamente dispõe que são permitidos o apoio político e a divulgação de pré-candidatura, nas hipóteses então arroladas, não se aplica aos profissionais de comunicação social. Ou seja, falou tudo bem, o perfil é individual, a personalidade é algo individual, que deve ser colocado no debate público, mas isso deve ser feito pessoalmente, sem qualquer tipo de intervenção de meios de comunicação social. Em especial aqueles representativos em pessoas jurídicas, algo que foi verdadeiramente proibido. Mas, de todo modo, ainda que de pessoa física se trate, haveria essa restrição pelo próprio parágrafo 3º, expressamente, uma restrição legal expressa. Justamente para que, enfim, consigamos ter regras mínimas, né? Como se, enfim, um vale tudo um pouco mais restritivo. Olha, alguns pontos é golpe baixo, você não pode passar. Enfim, e assim se foi. Verificou-se, então, minha antecessora, que foram divulgados diversos prints, vídeos, relativamente ao então pré-candidato, ora representado, senhor Otaviano Pivetta, com essa divulgação relacionada à eleição de 2018, ao cargo de governador, com pedido de apoio político, pedido de apoio, enfim, de pré-candidato, divulgação de pré-candidatura, tudo aquilo que o próprio parágrafo 3º já havia vedado, porque giro de LRV, nós temos que considerar como, enfim, foi inclusive no curso do processo, inclusive consta esta informação da própria decisão do Dr. Paulo Sodré, uma espécie de um blog de notícias. Então, isso com o fim de divulgação de diversos materiais, inclusive como estamos todos acompanhando essa verdadeira novela de divulgação de supostos diálogos hackeados, está se conferindo um grau de uma garantia relacionada àquela divulgação sob a ótica de uma liberdade de exercício de comunicação social, imprensa, debate público. E em razão disso, garante-se o sigilo da fonte e tal. Tudo isso que por si só já poderia ser questionável. Mas, aqui trazendo essa realidade para o âmbito eleitoral, o fato é que giro DLRV também, por correlação, deve ter a mesma leitura. De maneira que compreendo que este perfil seja um perfil de comunicação social de âmbito local daquela localidade, como assim, inclusive, foi constatado na decisão do Dr. Paulo Sodré, que determinou a retirada de todos esses links. Pois bem, tramitou-se o processo. O candidato, em sua defesa, alegou que não tinha conhecimento de que todo esse material havia sido divulgado por esse blog, que não teve nenhuma participação, enfim, que desconhece o assunto, não teve nenhum tipo de relação de causalidade com o ocorrido. E buscou, tanto quanto possível, indicar o responsável pelas postagens. O que, no curso do feito, culminou com a citação do senhor Felipe de Almeida, também aqui representado, então denominado como Bocó Felipe, era sua alcunha, que na contestação do representado, do senhor Otaviano Pivetta, em sua contestação, o senhor Otaviano ele junta prints do Bocó Felipe, e aqui eu não tenho por que acreditar que não seja de fato, não vou colocar em dúvida esse dado fático, de que as mensagens eram de Bocó Felipe, mas que junta as mensagens de Bocó Felipe e Bocó Felipe pedindo desculpas, lamentando o transtorno, que só buscaria ajudar e tal, que sim, me parece plausível. Tudo bem, né? Avancemos.
E, então, a partir daí houve-se uma verdadeira investigação para descobrir o número de Bocó Felipe, porque não se sabia, o Ministério Público, para citar, argumentava que era ônus da defesa a identificação, por ser fato, prejudicial ao pedido do Ministério Público, que era ônus da defesa, eles tinham que apresentar, e aí, a partir daí, foi feita essa diligência e descobriu-se, citou-se Bocó Felipe. Mas, então, o senhor Otaviano, em sua defesa, junta os prints em que Bocó Felipe se desculpa. No caso, o senhor Felipe de Almeida se desculpava pelo incômodo e transtorno causado. Pois bem, isso me parece que não há muita discussão fática sobre o teor desses vídeos, dessas frases, enfim, inclusive, como constou da representação, frases de efeitos e notícias que conclamavam os internautas a votarem no representado, fazendo referência a ele como futuro governador. Então, Dr. Paulo, muito detalhista que naturalmente observou atentamente os vídeos e, então, verificou que, de fato, alguns desses materiais tinham sido produzidos dentro de aeronaves em período de pré-campanha, fazendo a exaltação política do pré-candidato, com referência ao cargo e eleição de 2018 e divulgado em um blog de comunicação social de cunho local. Realmente não dava, né? Porque todos os limites de razoabilidade que a jurisprudência dispõe sobre o tema tinham sido extravasados. O pré-candidato médio. Qual é o pré-candidato médio que pode fazer vídeo profissional dentro de avião, né? E divulgando em blog de comunicação social. E o outro, exatamente esse pedido conjuntural de voto, que entra-se naquela discussão, é voto explícito, não é voto explícito, mas que, inclusive, essa corte tem julgados precedentes no sentido de que não há essa necessidade, que os elementos concretos eles podem caracterizar, e aí aqui que entra a grande dificuldade, porque não há, assim, há uma dificuldade muito grande, porque as cláusulas de ilicitude do direito eleitoral, elas são bem amplas. Então, há essa necessidade de se encaixar diversos conceitos abertos e verificar, ao fim de todo um contexto, que houve, de fato, um extravasamento. O que me faz aqui, com tranquilidade, corroborar as conclusões da minha antecessora, a doutora Cristina, é que, de fato, e aqui filiando-me também ao entendimento do Dr. Paulo, no sentido de que o cunho de profissionalismo desse vídeo divulgado, ele realmente foge do padrão do candidato médio, do pré-candidato médio. Ainda, no print que o próprio senhor Otaviano colaciona em sua defesa, não consta um número desconhecido como de Bocó Felipe, consta o contato Bocó Felipe, ou seja, era alguém que ele possuía o contato. Caso contrário, só apenas constaria o número telefônico, então ele tinha o contato. Então isso, em uma cidade do tamanho de Lucas do Rio Verde, com a projeção que o senhor Otaviano Pivetta lá tem, não me parece plausível que fosse um dado de todo desconhecido. 2 minutos? Perfeito. Então havia esse contato de Bocó Felipe, havia essa vinculação do senhor Otaviano à realidade local, o profissionalismo do vídeo também, isso foi fundamental, o fato de ter sido publicado em um blog de comunicação social. Então, todo esse contexto realmente me
me dá a tranquilidade de acompanhar as conclusões da representação, pedindo por sua procedência. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Passo, então, a palavra ao eminente advogado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os membros desse tribunal, digníssima doutora Vanessa, relatora dessa representação, digno representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados. O bom de falar depois do Ministério Público, Excelência, quando não é recurso, é que a gente tem a possibilidade de rebater por último, né? E eu confesso que eu prestei bastante atenção na sustentação oral do Dr. Pedro, e eu fiquei com muito mais dúvidas do que certeza a respeito da posição do Ministério Público. Sua Excelência fala em pedido conjuntural de voto, né? No sentido de que existiriam cláusulas de ilicitude aberta no direito eleitoral. A primeira sustentação que eu fiz nesse tribunal foi na época que o desembargador Rui era presidente. E, inclusive, naquela época eu tive a infelicidade de não contar com o voto dele no empate de 3-3 na primeira sustentação, mas não desisti. Na época do desembargador Rui, certamente essa representação poderia dar problema para o Felipe, tá? Só que a questão é, a gente não pode ignorar a mini-reforma eleitoral de 2015, quando, ao alterar a redação do artigo 36A, é claro, e está em bom português, para configurar propaganda antecipada, propaganda extemporânea, propaganda fora de época, propaganda, sei lá o nome que se dê a ela, há a necessidade do pedido explícito de voto. Aí o Ministério fala, pela conjuntura, ali deu-se a entender que há pedido de voto, com todo respeito. Aí Vossa Excelência, doutor Pedro, cita, mas o doutor Paulo Sodré fez uma análise meticulosa, né, dos elementos ali. O próprio doutor Paulo Sodré tem um precedente de abril de 2017 dizendo que, em não havendo pedido explícito de voto, não há que se falar em propaganda extemporânea. Eu cito um também aqui do doutor Ricardo Almeida, do dia 23 de agosto. Está na ementa de Sua Excelência, doutor Ricardo. Verificando restar ausente o pedido explícito de voto na mensagem veiculada, resta enquadrada a publicação no permissivo do artigo 36A, razão pela qual não há que se falar em propaganda paga de que trata o artigo 57C. Só para contextualizar, porque eu acho que no tribunal aqui, naquela época, só estavam o doutor Bortolucci, a doutora Vanessa e o doutor Ricardo. Qual era a preocupação do Ministério Público à época? E eu falo com propriedade porque eu era o coordenador jurídico da campanha. A doutora Cristina tinha uma preocupação tremenda com gasto antecipado, ou seja, que os gastos com publicidade de links patrocinados no período pré-eleitoral pudesse desequilibrar o pleito. Então, o que aconteceu? Houve essa primeira representação contra o Otaviano Pivetta, e depois houve uma cautelar conhecida do tribunal, em que houvera a suspensão de todos os links patrocinados no Facebook. O Facebook virou réu aqui no tribunal porque, no entender do Ministério Público, não haveria possibilidade de fazer link patrocinado na pré-campanha, porque esse link patrocinado configuraria uma largada antecipada. Todo mundo foi proibido de fazer link patrocinado. Enquanto não... Então, assim, zerou os links patrocinados até o registro de candidatura. Pobre da liberdade de expressão. Mas tudo bem. Então, assim, a preocupação naquela época era essa. E aí, voltando aos olhos a esse processo. A representação ela foi calcada em inúmeras mensagens. Inúmeras mensagens. Aí o Ministério Público se agarra nesse vídeo. Quem disse que esse vídeo foi feito por um avião? Aonde que está essa comprovação de que esse vídeo foi feito por um avião? Qualquer adolescente de 14 anos consegue pegar um drone e fazer um vídeo daquele. Porque as imagens eram aéreas. Qualquer jornalista, qualquer marqueteiro consegue fazer uma edição de um vídeo. Quanto custa isso? Como é que o Ministério Público pode sustentar que fere como é que o Ministério Público fala? Foge ao alcance do pré-candidato médio. Quanto custou isso? Na dúvida, então a gente tem que condenar. Eu até fazia uma reflexão, doutor Ricardo, eu falei assim, será que eu vou ao tribunal sustentar esse processo? Porque me parece uma obviedade tão clara que não se trata de propaganda eleitoral aqui, até mesmo porque isso eu já estou até fazendo a defesa do Felipe. Coitado de um eleitor que morava em Lucas do Rio Verde, viu a administração do Otaviano Pivetta, e não é segredo para ninguém, foi utilizado na campanha, saiu com 76% de aprovação, fala para ele. Vossa Excelência cita os diálogos do WhatsApp.
Ó, desculpa, eu não queria causar problema para o senhor, mas é que eu gostaria tanto que o senhor fosse governador do estado. Né? Mas a questão aí o Ministério Público fala, não, veja só, para comprovar o prévio conhecimento, que é uma matéria antecedente. Olha, ele tinha prévio conhecimento porque ele conhecia o cara. O dono aí, o administrador, que ele se autotintura administrador desse giro de Lucas do Rio Verde. Né? Então, porque ele conhece, a gente tem que presumir, é implícito o prévio conhecimento dele? Com todo respeito, eu acho que o tribunal tem a oportunidade de sinalizar a jurisprudência para as eleições de 2020, e eu peço aqui a aplicação do artigo 36A da forma literal. E por quê? Porque tem uma razão de ser dessa forma literal. Era justamente por conta dessas representações de propaganda antecipada que pessoas que faziam manifestação no Facebook se viam do dia para a noite condenadas a pagar R$5.000. Por conta de que se manifestou no sentido de que queria ver fulano de tal presidente da República, fulano de tal prefeito da sua cidade, fulano de tal vereador, ou o próprio vereador que não tinha condição de competir com quem já tinha mandato, e começava a se expor às suas plataformas políticas e tal. Olha, eu sou fulano de tal, eu acho que para a cidade a gente precisa do... Vamos dar um exemplo, VLT já, não a VLT. Quer dizer, se a moda pega... E outra, a gente vai afastar então a aplicação do artigo 36A. Eu não vou cansar vossas excelências, eu selecionei uma jurisprudência para cada ministro da atual composição do TSE. Vou citar o exemplo do ministro Edson Fachin. 18 de outubro de 2018. O TSE afirmou o entendimento de que para a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido explícito de voto, não podendo depreendê-lo das circunstâncias que envolvem a mensagem impugnada. É o caso dos autos. O Ministério Público fala, se depreende do contexto ali que tem... Então, essa jurisprudência. Roberto Barroso. A jurisprudência do TSE afirmou o entendimento no sentido que é necessário pedido explícito de votos para configurar a publicidade antecipada, nos termos do artigo 36A, 20 de setembro de 2018. Ministro Jorge Mussi. Nos termos da jurisprudência dessa corte, firmada para as eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral extemporânea pressupõe pedido explícito de voto. Ministra Rosa. É disso que as balizas traçadas no artigo 36A das eleições, com a redação dada pela Lei 13.165, mini-reforma eleitoral, flexibilizaram a divulgação de atos de pré-campanha, ampliando o aspecto de manifestação dos candidatos na disputa eleitoral. Então, excelências, dado o próprio reconhecimento da questão fática pelo Ministério Público, no sentido de que houvera essa troca de mensagens, o rapaz que conheceu o Otaviano se desculpou, e aí dizer, o tribunal poderia se perguntar, por quê? Ou seja, por que o Otaviano, então, na pior das hipóteses, doutor Bortolucci, não tomou nenhuma atitude? Mas como que ele ia tomar? Como que ele ficou sabendo disso? Quando o doutor Paulo Sodré despacha inauguralmente no processo, defere a liminar e o cita. A partir desse momento, com a remoção dos conteúdos, o administrador vira para ele e fala, olha, desculpa. Por quê? Já havia saído notícia de que havia suspensão de matérias no Facebook, etc. e tal. Então, assim, o representado Otaviano, ele só tomou conhecimento quando ele foi citado. E não tinha mais o que ele fazer, porque todo esse material já tinha saído fora do ar. E é engraçado, excelências, que o Felipe ele é defendido pela Defensoria Pública da União. Mas, quando a carta de ordem vai para citar ele faz uma petição. Ele mesmo. E é bonito de ver, igual quando a gente estuda direito constitucional, que fala que o preso fez um HC numa folha de papel higiênico e tal. É bonito de ver a petição do Felipe defendendo a sua liberdade de expressão. É dizer, é draconiana essa representação. Eu tenho meu direito de me expressar. Eu não quis infringir a lei, eu não trabalho, eu não sou filiado a partido, não sou correligionário. Eu fui um cidadão de Lucas do Rio Verde, gostei da administração do representado, do Otaviano, e gostaria de vê-lo. Então, governador ou vice-governador do estado, porque a gente não pode fugir dos fatos. Existem imagens do candidato, na época pré, que depois se tornou candidato a vice, Otaviano, e havia também mensagens dele junto com o atual governador. Existem mensagens na representação junto com o atual governador. E aí se pergunta, por que só contra ele? Porque ele era a maioria. Né? Tinha uma outra ali, mas
O fato é porque era de Lucas do Rio Verde. E, para finalizar, o doutor procurador fala assim, mas é um veículo de comunicação social. Quem vê pensa que o Giro de Lucas do Rio Verde é, eu não vou falar uma Folha de São Paulo, mas um Folha Max, um Media News. Eu não sei nem se é um site isso daí. Ao que parece, o que ficou demonstrado nos autos, isso é uma página de Facebook. E em sendo página de Facebook, não é PJ. É um blog que está cobertado pela liberdade de expressão. Então, esse processo trata da tão espizinhada liberdade de expressão no processo eleitoral. E o que a gente pede é que esse tribunal otimize esse direito constitucional que, por exemplo, nos Estados Unidos é praticamente intocável. Ao se acolher esse pedido de representação, a gente vai fazer tábula rasa do artigo 36A. E mais, haveria a própria violação à súmula vinculante 10, que diz que quando um tribunal afasta total ou parcialmente a redação de uma lei, ele está reconhecendo inconstitucionalidade. Então, na prática, o tribunal vai ter que dizer o artigo 36A é inconstitucional, quando, na verdade, ele vem para otimizar o direito constitucional à liberdade de expressão. Eu não vou ler as mensagens, porque o próprio Ministério Público confirma, e as mensagens do Felipe para o Otaviano é simplesmente se desculpando, que ele não tinha intenção de causar problema, mas que ele só queria se expressar, porque ele, enfim, se veria representado se o Otaviano fosse candidato e, eventualmente, ganhasse as eleições. Então, excelências, sem prejuízo de eventual consideração adicional que o tribunal, porventura, entender que a defesa possa auxiliar, o que se pede é julgamento pela improcedência, primeiro, porque com relação ao Otaviano ele não tinha prévio conhecimento disso aí, né? E, em segundo lugar, no mérito, por não se configurar em propaganda antecipada, porque o artigo 36A exige o pedido explícito de votos, e ainda que se avance na tese do Ministério Público para dizer que foge ao alcance do pré-candidato médio, o Ministério Público tinha que dizer, isso aqui custou... Não tem informação nenhuma. Quanto que custou? Qual que era o alcance do pré-candidato médio? Que então o Ministério Público está dizendo que foi vilipendiado pela atitude do representado. Então, por todas as considerações, se pleiteia que se rechace o pleito de combinação de sanção pecuniária na representação em análise. Excelências, muito obrigado. Agradeço. Passa a palavra à outra relatora. Meu voto está de maneira simples e assim eu vou trazer só uma retrospectiva aqui do que a Corte vinha entendendo e como passou a se posicionar depois de analisar esses casos a partir da mini-reforma e dos precedentes do TSE. Então, de fato, tem, como o doutor Pedro mencionou, alguns precedentes dessa Corte que antes de vir regulamentada essa questão no 36A, entendia quando havia pedido implícito de voto, aquela menção à candidatura, as qualidades, e isso poderia gerar uma propaganda antecipada e, por diversas vezes, essa Corte reconheceu a propaganda antecipada nesses casos. Após uma análise feita pelo TSE, onde houve ampla discussão a respeito de direito de liberdade de expressão e tudo mais, e a partir dos precedentes daquela Corte, entendendo que só aplicando a lei, o que prevê ela expressamente, que só os casos onde havia pedido expresso de votos, essa Corte também aqui passou a entender dessa forma nos casos em que apreciou. Então, vou ler o voto. Ao comentar a nova disciplina legal acerca da propaganda eleitoral antecipada, o professor Oliver Coneglian, em sua obra Propaganda Eleitoral, ensina o seguinte: antes das modificações realizadas pela Lei 12.891 de 2013 e 13.165, no artigo 36A da Lei 9.504,
Se fosse possível vislumbrar uma mensagem dirigida à eleição, então ficava caracterizada a propaganda eleitoral antecipada. Com o artigo 36A, tudo ficou mais fácil. Só se considera propaganda antecipada aquela mensagem que contenha pedido explícito de votos. Não basta que, em qualquer nível de conotação ou denotação, o texto leve o eleitor a pensar na eleição. Propaganda eleitoral fora de época é, pois, aquela realizada antes do dia 16 de agosto do ano da eleição que contenha pedido explícito de voto. O artigo 36A declara legais condutas que não caracterizam campanha antecipada, mas que antes do advento do mencionado texto legal podiam ser consideradas ilegais. O artigo traz uma ordem expressa: não pode haver pedido expresso de votos. Respeitada essa proibição, abre-se o leque de uma série de condutas que estavam no rol das proibições e que a lei reconhece como lícitas. Já no próprio caput, há duas condutas aceitas: a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato. Como o artigo não estabelece outras condicionantes, como tempo, lugar, meio de comunicação, há que se entender que essas condutas podem ser produzidas a qualquer tempo, lugar e forma, sem constituir propaganda eleitoral antecipada. Diante da lição acima, observa-se no presente caso que as postagens e o vídeo constante na exordial veicularam exatamente o conteúdo tido como permitido, sem ter ocorrido, entretanto, pedido expresso de votos. Exaltação das qualidades de Otaviano Pivetta como gestor público, porque era prefeito de Lucas do Rio Verde, e menções à futura eleição estadual para o mandato eletivo de governador, nada mais. Razão assiste a ambos os representados, então, ao afirmarem que as postagens se enquadram na hipótese legal permissiva do caput e principalmente do inciso 5 do novo artigo 36A, pois ocorreu mero apoio, posicionamento e opinião pessoal de um cidadão sobre questões políticas em rede social. Não houve ofensa à honra de terceiro ou mesmo divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Ademais, a própria resolução que disciplinou a propaganda eleitoral no pleito de 2018, Resolução TSE número 23.551, estabelece em seu parágrafo 6º do seu artigo 23 que a manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria política eleitoral, mesmo que sob forma de elogio ou crítica a candidato ou a partido político, sequer será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso 4 do mesmo artigo. Aí aqui eu trago precedente, do TSE e concluo julgando improcedente a representação. É como eu voto. Agora vota, então, no sentido de jogar improcedente, né? Como vota o Dr. Mário Kono? Eu estive analisando e ouvindo bem as razões que foram expostas, tudo que se trata de matéria de condenação, a meu ver, dentro do processo eleitoral, ou ela se encontra bem fundamentada e provada, ou a tendência é caminhar pelo princípio do indúbio pro réu, da presunção inicial de inocência. Teve que juntar muitas presunções para se chegar a uma presunção de uma condenação. Não há uma prova efetiva de que tenha sido feito a mando ou sob compra do candidato ou a pedido do candidato. Não há o pedido expresso de votos. Imagens aéreas podem ser feitas por qualquer um, inclusive por drone. Então fica difícil fazer essa conjuntura para dar um efeito condenatório. Não estou dizendo que isso talvez não tenha realmente ocorrido, mas para que a gente possa condenar, para que eu possa condenar, tem que estar devidamente comprovado, assim penso. E realmente foi muito discutido isso também no TSE a respeito do pedido expresso de votos e que se ele não tivesse não seria considerado. Lembro bem, inclusive, a posição do ministro Fux. Sendo assim, eu acompanho a relatora pela improcedência. Doutor Luiz Bortolucci. Com a relatora. Doutor Sebastião Monteiro. Desembargador Rui Ramos. Com a relatora. Doutor Ricardo Almeida. Senhor presidente, eu ouvi o voto da eminente doutora Vanessa
E também fiz questão de ler aqui a decisão liminar, na época, proferida pelo Dr. Paulo Sodré. E pude observar que o Dr. Paulo Sodré tinha uma preocupação naquele momento, tendo em vista que me parece que alguns dos vídeos tinham características de eventualmente terem sido pagos, ou seja, contratados a uma empresa de publicidade, portanto, envolvendo gastos de campanha. Mas eu penso como a doutora Vanessa, e acompanho o voto dela desde já, só acrescentando que não é o caso dos autos, mas a preocupação realmente com gastos de campanha de forma antecipada é realmente uma preocupação que o tribunal vem se debruçando sobre esse tema, inclusive com alguns casos até de bastante repercussão. Todavia, eu penso que esse tema é muito mais para eventual representação por abuso de poder ou gasto ilícito de campanha ou gasto antecipado de campanha do que propriamente para uma matéria de propaganda eleitoral. Então, dessa forma, eu acompanho integralmente o bem lançado voto da eminente relatora, senhor presidente. Eu não voto nesses autos, mas me parece que ficou bem claro aqui que há um divisor de águas, né, com essa reforma que foi introduzida no artigo 36A da Lei 9.504, que antes admitia qualquer pedido implícito. E hoje parece que a terminologia e as decisões é que o pedido seja explícito, né? Tem que ter bem caracterizado o pedido de votos. Então, o resultado é: o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto da douta relatora. Em mesa para julgamento, isso aqui é da relatoria do eminente Dr. Luiz Bortolucci, é um embargo de declaração e prestação de contas do candidato a cargo de deputado estadual das eleições gerais de 2018. O embargante é Valdir Mendes Barranco. A palavra com Vossa Excelência, Dr. Bortolucci. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Valdir Mendes Barranco, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato referentes às eleições de 2018 e determinou o recolhimento de R$ 16.442,22. O embargante alega obscuridade quanto ao valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, especificamente no que tange a devolução dos valores pagos ao advogado a título de honorários, visto que não restou claro na decisão embargada se tais valores foram ou não decotados do quanto final a ser restituído. Alega ainda omissão na decisão embargada, visto que o julgado não considerou os documentos juntados. Por fim, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido a fim de sanar o vício acima apontado. Devidamente timado, o Ministério Público aduz que atua no feito apenas como fiscal da lei e, portanto, deixa de contraminutar os embargos opostos. É o relatório, senhor presidente. Embora haja manifestação no sentido de que atua como só fiscal, eu indago ao doutor Procuradoria se pretende manifestar alguma coisa nesse sentido. Nessa oportunidade, melhor dizendo. Senhor presidente, eu não tenho realmente nada a acrescentar aqui sobre esse julgamento. Eu apenas gostaria de esclarecer que foram determinados, então, a devolução do valor de R$ 16.442 ao Tesouro, decorrente de supostas não comprovações de despesas que envolviam recursos públicos. Apenas com relação à omissão da consideração dos documentos, que foi pedido nos embargos, aquele tema que sempre volta a recorrer, de que se esses documentos tiverem sido juntados tempestivamente, ou seja, não tiverem sido juntados apenas posteriormente ao encerramento da manifestação técnica e do Ministério Público, seu teor deve sim ser levado em consideração, de maneira que, acaso neles estejam efetivamente comprovados, não vislumbre prejuízo, inclusive o acolhimento dos embargos. Apenas ressaltando que, dada de fato ao alto volume de documentos de todas as prestações de contas que tramitam nesse tribunal, por óbvio, alguns documentos se passam pelo órgão técnico do TRE, que tem uma equipe de servidores, inclusive, muito maior do que a nossa,
Então, naturalmente, por nós também pode passar alguma coisa, de maneira que apenas com essas são essas as considerações que gostaria de fazer relativamente ao caso em mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Retorno a palavra, então, ao eminente relator. Os recatórios são tempestivos, posto que opostos dentro do tríduo legal, nos seus artigos 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, conforme atesta a certidão dos autos. Portanto, reconheço do recurso, eis que tempestivo dirigido a pronunciamento judicial de conteúdo decisório. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão existente na decisão ou corrigir erro material. Como dito a Lures, o embargante alega obscuridade quanto ao valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, bem como omissão quanto à apreciação dos documentos apresentados nos IDs que relacionam. A omissão ocorre quando o juiz, ao proferir a decisão, não resolve todas as questões suscitadas pelas partes, deixando de apreciar questões levantadas no curso do feito. A obscuridade está presente quando a decisão prolatada pelo julgador não é compreensível total ou parcialmente, ou seja, a ideia do magistrado não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo. Pontuadas essas premissas, passo a análise dos pontos questionados pela parte embargante. Item 1º. Valores pagos a título de honorários advocatícios. Constou no acordo ao embargado a sanção de devolução de valores pagos com receitas provenientes do fundo partidário a título de honorários advocatícios na ordem de R$ 5.000, não comprovados por meio de nota fiscal de serviços. No julgamento em plenário, os excelentíssimos juízes membros Dr. Ricardo Gomes de Almeida e Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos entenderam que o gasto foi devidamente comprovado por meio do recibo emitido pelo advogado prestador de serviço, optando assim por decotar o valor pago pela despesa do valor total a ser devolvido ao Tesouro Nacional. Em virtude da discussão ocorrida em plenário, alega o embargante que o acordo se tornou obscuro no que se trata a exata quantia a ser devolvida ao Tesouro Nacional, pleiteando esclarecimento sobre o tema. A mera leitura das notas taquigráficas que complementam o julgamento leva à conclusão de que a glosa de R$ 5.000 foi realizada apenas pelos eminentes juízes Dr. Ricardo Gomes de Almeida e Dr. Ulisses Rabaneda. Dessa forma, prevaleceu o voto da maioria dos membros que, acompanhando o voto do relator, entenderam que o recibo de honorários advocatícios não é documento hábil para comprovar a despesa, devendo, portanto, ser restituído o valor pago com recursos advindos do fundo partidário. Item 2. Omissão quanto à nota de cancelamento da despesa referente à contratação WDA táxi aéreo no valor de R$ 17.400. Embora o prestador de contas argumente que não houve manifestação expressa desse relator quanto ao documento encartado no ID 706.272, consistente em cancelamento de nota fiscal do serviço de táxi aéreo contratado pelo valor de R$ 17.400, tal documento não deixou de ser apreciado no acordo embargado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada. Isso porque o mesmo documento já havia sido encartado em 16 de novembro de 2018 no ID 437-372, o qual, e que, por tal motivo, foi examinado por ocasião do julgamento das contas, sendo o valor, inclusive, decotado do quanto a ser devolvido ao fundo partidário. Se nós vejamos, aí eu transcrevo aqui a parte do acordo em que há essa decisão, pedindo aos colegas para não fazer a leitura. Portanto, tendo em vista que o acordo embargado considerou o documento ora questionado, não há que se cogitar em omissão do julgado. 3. Omissão quanto aos documentos apresentados nos ID 706.072, 706.122, 706.172, 322 e 222. Afirma o embargante que houve omissão do julgamento, visto que o acordo deixou de analisar os documentos juntados pelo prestador de contas nos referidos IDs. Não padece de vício de omissão o julgado, isso porque os documentos acima apontados não foram conhecidos intencionalmente por esse relator, conforme decisão exarada no ID 720.122, reformada parcialmente por decisão número de ID 757.422, que entendeu preclusa a oportunidade de juntar documentos e esclarecimentos do prestador de contas. Aí eu transcrevo em verbos a decisão nesse sentido. Transpondo, então, o registro dessa decisão,
eu continuo. As decisões acima transcritas deixaram claro que apenas os documentos referentes ao itens 1, terceiro, B e item 6 deveriam ser considerados e analisados pela unidade técnica para fins de apreciação das contas do candidato, posto que preclusa o direito de se manifestar sobre os demais pontos questionados, conforme disposto no artigo 72, parágrafo 1º da Resolução 23553 de 2017. Nesse trilhar, em cumprimento aos despachos acima transcritos, a unidade técnica de sodalício não examinou os documentos juntados de forma extemporânea pelo prestador de contas. No mesmo sentido, foi o voto condutor do acordo embargado. Buscando melhor visualizar sobre os quais itens os documentos apontados se referem, elaborei a tabela abaixo. Eu transcrevo cada documento com seu respectivo ID e a consignação de que foi reconhecida a preclusão da juntada dos mesmos. Tendo em vista que os documentos acima rolados não se referem especificamente aos itens 1, terceiro B e item 6, os mesmos não foram examinados por esse relator em razão dos motivos já expostos, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida. Item 4. Omissão quanto aos documentos apresentados nos ID 705.672, 722 e 822. Os documentos constantes nos itens IDs acima mencionados fazem alusão ao item 6 do parecer técnico conclusivo, tópico sobre o qual foi definido por esse relator a juntada de documentos. Em relação aos IDs 705.672 e 722, não existe omissão a ser sanada. O voto condutor do julgado analisou de forma expressa os documentos mencionados nos referidos IDs. Se não, vejamos. Aí eu transcrevo o momento em que nós enfrentamos analisando tais documentos. Portanto, nesse ponto, em relação aos IDs 705.672 e 705.722, o acordo embargado encontra-se blindado de qualquer mácula. No entanto, em relação ao documento relacionado no ID 705.822, alusivo ao item 6 do parecer técnico, razão assiste ao prestador de contas, pois o mesmo não foi apreciado por ocasião do julgamento. No referido ID, foram apresentados contratos de locação dos veículos utilizados na campanha firmados com a empresa Unicar Locadora, com descrição detalhada do objeto contratado, período, placas dos veículos, assinatura das partes, etc., complementando assim a nota fiscal de serviço juntada no ID 705.722. A soma dos contratos constantes no referido ID perfazem a quantia de R$ 11.180, valor idêntico ao da nota fiscal 817, servindo, portanto, para comprovar a despesa com aluguel de veículos para a campanha. Outro sim ressalta que tais contratos são alusivos e esclarecem irregularidades apontadas no item 6 do parecer técnico conclusivo, tópico sobre o qual estava franqueado ao prestador o direito de se manifestar e juntar documentos, os quais deveriam ter sido apreciados no julgamento, mas não o foram. Assim, de fato, o acordo embargado foi omisso quando deixou de analisar os comprovantes de despesa relacionados no ID 705.822, de tal forma que, neste ponto, acolho os embargos para sanar a omissão e reconhecer que as despesas com locação de veículos restaram devidamente comprovados nos autos. Portanto, decoto a importância de R$ 11.180 do valor pago com recursos do FEFC e que deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional, consistente inicialmente em R$ 16.442,22, mantendo-se agora apenas o montante de R$ 5.262,22 a ser restituído. Por fim, em uma análise global das receitas e despesas realizadas pelo candidato, verifico que o total de irregularidades não sanadas na presente prestação de contas, após o decréscimo do valor de R$ 11.180, tido como esclarecido com os documentos do ID 705.822, corresponde ao valor de R$ 17.995,95, que representa apenas 3,77% do total despendido na campanha pelo embargante, que correspondeu ao total de R$ 476.147,45. Em que pese existirem recursos na ordem de R$ 5.262, advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na esteira do que já havia sido decidido por esta Corte Eleitoral, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, considero que o percentual de irregularidade é ínfimo e não pode levar a um decreto de reprovação das contas, posto que as falhas analisadas em seu conjunto não denotam má-fé do candidato no gerenciamento dos recursos de campanha.
Em relação ao assunto, a Corte Superior Eleitoral teve a oportunidade para assim decidir. E eu transcrevo aqui a emenda que peço aos senhores permissão para não lê-la. Dessa feita, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que deve nortear a fiscalização e julgamento das contas eleitorais, aplico apenas a ressalva às contas ora em julgamento, bem como a sanção de devolução do valor de R$ 5.262,22 ao Tesouro Nacional. Dessa forma, com base em tudo que foi exposto, conheço e dou parcial provimento aos presentes embargos declaratórios para sanar a omissão e apreciar os documentos apresentados no ID 705.822 e, assim, decotar o valor de R$ 11.180 do montante final a ser restituído aos cofres públicos e acima já consignado. E, por fim, aprovar com ressalva as contas do candidato Valdir Mendes Barranco, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. A despeito da aprovação com ressalvas, por existirem recursos públicos advindos do FEFC, aplicados de forma não esclarecida, determina o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para os fins que entender pertinentes. É com o voto, senhor presidente. Com o voto, doutor Sebastião. Eu acompanho o relator. Só uma indagação. Doutor Bertolucci, foram juntados, como eu cheguei a casa há pouco tempo, e eu estou acompanhando um debate sobre a juntada de documentos nos processos de prestação de contas, até então havia um limite, um espaço temporal que, se eu não estou enganado, era a manifestação ministerial. Parece que a desembargadora Marilsen, ela trouxe um entendimento novo, no sentido de que admite a possibilidade de que esses documentos fossem juntados a posteriori. Eu acompanhei a leitura do voto de Vossa Excelência. No caso, em comento, foram juntados documentos após a manifestação ministerial, foi isso? E que não foram examinados porque o senhor tem o entendimento que o espaço temporal é a cota ministerial? Seria Então, isso? Nós não entramos no âmago dessa questão, doutor Sebastião. O que houve o embargante traz à tona de que, quando esse plenário analisou e julgou o caso, passou despercebido que haviam alguns documentos que haviam sido reconhecidos como tempestivos e que deveriam ser analisados e, por consequência, reconhecido a licitude do gasto. E o tribunal, eu, como relator, tenho a parcial de responsabilidade de não perceber esses documentos e, por consequência, determinei a devolução. E agora estou reconhecendo que realmente houve uma falha de análise, porque aqueles documentos eles estavam tempestivos, foram reconhecidos como tal, e razão pela qual não se justifica a devolução do valor correspondente. Ok, era só uma dúvida fática, processual. Está acompanhando, né? Sim, acompanhei integralmente. Tá ok. Desembargador Rui. Relator. Doutor Ricardo Gomes. Senhor presidente, ainda em relação ao que o posto pelo doutor Sebastião, esses documentos que não foram admitidos, eles esclarecem a devolução dos 5 mil e poucos reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Porque eu tenho um posicionamento que, quando se trata recurso do Fundo Especial, não há possibilidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, isso seria um tema... Sim, até seguindo o raciocínio do meu voto na sessão anterior, não é, que foi contrário a esse entendimento, então, em razão disso, é que eu, entendendo que o caso, a despeito de ser de 5.200, um pouco mais de 5 mil reais, realmente veio do fundo partidário, deve ser devolvido, eu estou seguindo aquele entendimento de que esse valor por si só não macula para a aprovação com ressalvas. Então, é um voto que vai contrário àquele voto divergente de Vossa Excelência, e é uma questão de entendimento, mas nesse sentido que eu estou seguindo. A dúvida aí, senhor presidente, é se esses documentos que não foram conhecidos levariam à explicação desses 5 mil e poucos reais. Porque o meu posicionamento é no sentido de, como o recurso é público, não tem como se aplicar o princípio da proporcionalidade, de modo que eu vou acompanhar, então, Vossa Excelência, mas divergir
pedir vênia divergir no aspecto da aprovação com ressalvas e manter as contas desaprovadas, senhor presidente, sendo fiel aí ao meu posicionamento. Eu louvo a vossa manifestação e digo que nesse mesmo sentido é que eu estou também mantendo fiel o voto que eu acompanhei a relatora, doutora Vanessa, naquele caso. Doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Mário Cono. Com o relator. Então, o resultado do tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, decotando o valor de R$ 11.180 do montante final a ser restituído aos cofres públicos, atribuindo-lhes ainda efeitos infringentes para efeito de aprovar com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator. Minhas pares, a parte judicial fica encerrada. Nós temos apenas uma providência aqui de ordem administrativa, que já fiz um introito a alguns colegas que estavam ali na sala, na antessala, antes de iniciarmos a sessão, é que nós precisamos instituir o EPASE, que é o Escritório de Políticas de Atenção às Zonas Eleitorais. Eu pediria que o Darienzo e o Leão pudessem adentrar, apenas porque nós temos que fazer uma eleição desse escritório, atendendo uma resolução do próprio CNJ, que é a Resolução 194 de 2014, que, na verdade, esse escritório tem por finalidade uma importante atuação, que é servir de interface entre os juízes das zonas eleitorais e o nosso Tribunal Regional Eleitoral, notadamente agora onde se aproxima uma providência de ordem bastante ampliada, que seria a instalação do nosso PJE, né, nas zonas eleitorais. Então, esse escritório terá uma importante atuação no sentido de servir aí como referência para obter todas as solicitações, eventuais situações que possam estar ocorrendo nas zonas eleitorais para a implantação dessa atividade do nosso PJE, e não só do PJE, mas para também atender toda e qualquer reclamo, toda e qualquer situação que possam ser contornadas, que exijam a atuação da administração do Tribunal Regional Eleitoral. Então, me parece que essa eleição tem que ser feita por e-mail, né? Já foi direcionado, né? Acho que é nesse sentido, né, Darienzo? E aí eu pediria, então, que se alguns colegas tiverem alguma dificuldade, o Darienzo pode orientá-los no sentido de que os senhores possam acessar o e-mail e fazer uma escolha. E nós teríamos que escolher, então, um magistrado aqui pelo Pleno, né, que no caso nós temos um único magistrado que se inscreveu, que é o doutor Jefferson Quinteiro. E também teríamos que escolher um servidor de zonas eleitorais, né? No caso, nós temos 3 deles já inscritos, que é o Adriano Meirelles Borba, o Rodrigo Rodrigues Del Papa e o Valdinei Rondon Maidana Gomes. Tem informações aqui dos colegas da secretaria, que são excelentes servidores, muito participativos, e qualquer um deles que for escolhido vai ser muito importante para o desempenho dessa tarefa. Então, vamos realizar essa eleição por e-mail e, em seguida, já pronunciaremos o resultado e já finalizaremos a sessão. Bom dia a todos. Só para explicar como é que vai funcionar, por que foi usado esse sistema e não urna eletrônica especificamente aqui no Pleno, né? Porque essa eleição vai se estender para o Estado todo, então a eleição que está sendo feita aqui também será feita nas zonas eleitorais, nos cartórios, incluindo juízes, né? Então, para manter a integridade da eleição, o mesmo padrão de sistema, nós adotamos o sistema aqui. Então, foi o convite para o e-mail, basta acessar o e-mail, clicar no link, né, que abre a cabine de votação. E aí são as 2 votações. Vota no primeiro, manda para o próximo, né? Votou no juiz, manda para o próximo, vem uma nova cédula com um membro do cartório, votou, no final salva essa votação e deposita o voto na urna.
Todos votaram, né? Tá, então, agradeço a presença dos municipais e dou por encerrada a sessão. Na semana que vem, né, nós faremos a conclusão, né, dos resultados e também a proclamação dos componentes do escritório de atenção às zonas eleitorais. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.